Olá, essa é uma apresentação a respeito de gases de combustão em caldeiras. É referente à disciplina de caldeiras e fornos, cujo professor orientador é Felipe Orlando Centeno Gonçalves, e os alunos do grupo são Lucas Anano da Silva, Earl Matheus Medeiros Melo, Pedro Lucas Correia Santos Maior Veloso, Vitor Rodrigo de Amorim da Costa e Ilgman Hansen da Silva de Medeiros. Nessa apreciação serão abordadas as resoluções do CONAMA número 382 de 26 de dezembro de 2006 e a número 476 de 22 de dezembro de 2011. Como também o sistema de vapor e meio ambiente, além de questões de controle de emissão de fumaça escura em fornos e caldeiras de pequena capacidade. E por fim vai ser analisado Hugman Smoke Chart. Então, vou começar a apresentação descrevendo um pouco a respeito da resolução do CONAMA número 382 de 26 de dezembro de 2006. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei Federal número 6.938/81, é o órgão colegiado brasileiro responsável pela adoção de medidas de natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA é um colegiado representativo de 5 setores: órgãos federais, estudantis e municipais, sendo o setor empresarial e sociedade civil inclusos também. Seus membros reúnem-se ordinariamente a cada 3 meses no Distrito Federal, podendo realizar reuniões extraordinárias em outros locais. Agora então, o que seria a resolução do CONAMA 382/2006? Essa resolução do CONAMA propõe estabelecer limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas, sendo fixados por poluente e por tipologia da fonte. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou em reunião realizada na quinta-feira, dia 7 de 10 de 2006, a alteração 2020, alteração na resolução do CONAMA número 382/2006, que trata do estabelecimento dos limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. Desde 2006, quando a resolução foi publicada, a indústria offshore de petróleo e gás no Brasil tem investido na exploração e produção de águas profundas e ultraprofundas, requerendo, portanto, mais eficiência energética que se traduz em competitividade e, ao mesmo tempo, compromissos ambientais. A alteração da resolução permitirá o emprego da tecnologia all-electric nas plataformas de petróleo e gás, possibilitando a geração centralizada de um único ponto de uma forma otimizada, distribuindo energia para os demais equipamentos. Trata-se, portanto, da harmonização regulatória da luz dos avanços tecnológicos, permitindo menores emissões poluentes e gases de efeito estufa. Em linha com os compromissos do Brasil e também das empresas na direção de descarbonização e do crescimento verde. Evidências apontam que a planta 100% eletrificada reduz em até 20% das emissões. Dessa forma, a revisão da normativa alinha o compromisso com a agenda ambiental, a política de regularização setorial e os instrumentos de planejamento de médio e longo prazo, observando-se toda a característica de renovabilidade, sustentabilidade e diversidade da matriz energética brasileira. Então, com relação a essa resolução do CONAMA 382/2006, entre as principais menções dos artigos dessa resolução, então, antes de falar sobre as considerações essenciais mencionadas nessa resolução, cabe citar algumas considerações que levaram à reprodução de tal resolução do CONAMA, como os altos níveis de poluição atmosférica já alcançados, principalmente nas regiões metropolitanas, e seus reflexos negativos sobre a saúde e o meio ambiente, como também a crescente industrialização de várias regiões do país, com o consequente aumento do nível de emissões atmosféricas e a degradação da qualidade do ar. Outra consideração é a necessidade da
compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico da sociedade. Essa resolução também considera a necessidade de se estabelecer base de referência nacional sobre limites de emissão de poluentes atmosféricos, visando coibir excessos não condizentes com a defesa do meio ambiente. Também há necessidade de se estabelecer estratégias para o controle e recuperação da qualidade do ar e prevenção da sua degradação. Ele também considera a necessidade de se estabelecer critérios orientadores para a definição dos limites de emissão de poluentes atmosféricos e prover os órgãos ambientais de instrumentos adequados para a análise de processos e licenciamento de empreendimentos relacionados à sua prevenção. Como também a evitar que a poluição deve ser controlada na fonte, já que por meio de equipamentos de controle do tipo fim de tubo, sejam utilizados processos menos poluidores, em razão do princípio de prevenção da poluição. Ele também considera que existem tecnologias disponíveis para a redução de emissão de poluentes para diversos processos produtivos, e esses devem ser considerados na atuação da redução de poluentes e suas emissões. Ele leva em consideração que alguns estados já possuem níveis diferenciados de industrialização e de poluição do ar, cabendo aos órgãos ambientais estaduais e locais estabelecerem, como for o caso, limites de emissão mais restritivos. E também leva em conta que o atendimento aos limites de emissões de poluentes atmosféricos obtenha mínimos impactos sobre a qualidade do ar, para proteger a saúde e o bem-estar da população e demais seres vivos. E por fim também determina que os limites nacionais de emissão atmosférica devem também levar em conta seu custo de impacto desde nas economias regionais. Então, dessa forma, sabendo desses pontos que eles tomaram como iniciativa, cabe citar algumas menções principais dos artigos dessa resolução. Sendo eles, o primeiro, estabelecer limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. Os limites são fixos por poluente e por tipologia de fonte, conforme estabelecido nos anexos de tal resolução. E também considera que o estabelecimento dos limites de emissão de poluentes atmosféricos são considerados os seguintes critérios mínimos. Primeiro, o uso do limite de emissões é um dos instrumentos de controle ambiental, cuja aplicação deve ser associada a critérios de capacidade de suporte do meio ambiente, ou seja, o grau de saturação da região onde se encontra o empreendimento. Segundo, o estabelecimento de limites de emissão deve ser com base em tecnologias ambientalmente adequadas, abrangendo todas as fases, desde a concepção, instalação, operação e manutenção das unidades, bem como o uso de materiais-primos e insumos. Terceiro, seria a adoção de tecnologias de controle de emissão de poluentes atmosféricos. Quarto, seria a possibilidade de diferenciação dos limites de emissão em função do porte, localização e especificações das fontes de emissão, bem como as características de carga e efeitos dos poluentes liberados. O quinto e último da seção seriam as informações técnicas e mensurações de emissões efetuadas no país, bem como o levantamento bibliográfico do que já está sendo praticado no Brasil e no exterior em termos de fabricação, de uso e equipamentos, assim como as exigências dos órgãos ambientais licenciadores. Aí, outro artigo que cabe citar para efeito dessa resolução, que seriam adotadas as seguintes definições. A primeira é definições referentes às fontes de emissão, definições referentes aos poluentes que não possuem característica química definida, e outra bem importante que é definições referentes a unidades e forma obrigatória de expressão de resultados. Que nesse cabe citar a concentração, que ele define como a pressão sendo 1013 mbar, corresponde a 1 atmosfera, ou 760 miligramas de Hg, e temperatura 273 Kelvin, ou, mais normalmente dito por aqui, 0 graus Celsius. Além disso, tem outra que seria a conservação de condições referenciais de oxigênio, que leva a essa equação que temos aqui apresentada, onde o CR seria a concentração do poluente corrigida para a condição estabelecida nessa resolução. O
OR seria a porcentagem de oxigênio de referência, conforme a resolução estabelecida para cada fonte fixa de emissão. Esse OM seria a porcentagem de oxigênio médio durante a amostragem, né? E o CM seria a concentração do poluente determinado na amostra. Além desses, tem também outras características dos artigos relevantes, que seria a verificação do atendimento aos limites de emissão, que deverá ser efetuada conforme os métodos de amostragem e análise especificados em normas técnicas cientificamente reconhecidas e aceitas pelo órgão ambiental licenciador. Também o monitoramento das emissões poderá ser realizado por meio de descontínuos ou contínuos em conformidade com o órgão ambiental, atendendo necessariamente os seguintes critérios. A aplicação às fontes fixas de poluentes atmosféricos, cuja licença de instalação venha a ser solicitada aos órgãos licenciadores após a publicação de tal resolução. O órgão ambiental licenciador poderá, mediante decisão fundamentada, determinar limites de emissão mais restritivos que os já estabelecidos nessa norma, em áreas onde, a seu critério, o gerenciamento da qualidade do ar assim o exigir. Também o órgão ambiental licenciador poderá, mediante decisão fundamentada a seu critério, estabelecer limites de emissão menos restritivos, por outro lado, né? Considerando as condições necessárias. Outro artigo importante seria as fontes fixas existentes. Por já estarem em funcionamento ou com licença de instalação requerida antes da publicação dessa norma, deveriam ter seus limites de emissão fixados pelo órgão ambiental licenciador, a qualquer momento ou no processo de renovação de licença, mediante decisão fundamentada. Cabe citar também que o órgão ambiental licenciador poderá estabelecer valores menos restritivos que os limites máximos de emissão estabelecidos nessa resolução, considerando-se as limitações tecnológicas e o impacto nas condições locais, de acordo com o dispositivo descrito na Resolução CONAMA número 5 de 15 de junho de 1989. Também o órgão ambiental licenciador deverá estabelecer metas obrigatórias para os limites de emissão, considerando o impacto das fontes existentes nas condições locais, mediante documento especificado. E, por fim, o último artigo refere-se a partir da publicação da resolução e até o estabelecimento de limites específicos, permanecem aplicáveis os critérios e limites estabelecidos na resolução do CONAMA número 8 de 6 de dezembro de 1990, para os processos de geração de calor não abrangidos por essa resolução 382. Essa resolução também enquadra alguns anexos, que seriam eles o anexo 1, que trata de limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa do óleo combustível. O anexo 2, que é limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir de combustão externa do gás natural. O anexo 3, que se trata de limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de bagaço de cana-de-açúcar. O anexo 4, que seria limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de derivados da madeira. O anexo 5, que seria limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de turbinas a gás para geração de energia elétrica. O anexo 6, que se trata de limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de refinarias de petróleo. E tem também o anexo 7, que seria limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de fabricação de celulose. O anexo 8, que se trata de limites para a emissão de poluentes atmosféricos provenientes de processos de fusão secundária do chumbo. O anexo 9, que é limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos da indústria.
de alumínio primário. Anexo 10, que se trata de limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de fornos de fusão de vidro. O anexo 11, limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes da indústria de cimento Portland. Anexo 12, que seria os limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados na produção de fertilizantes, ácido fosfórico, ácido sulfúrico e ácido nítrico. E, por fim, o anexo 13, que seria limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados nas indústrias siderúrgicas integradas e semi-integradas e usinas de pelotização de minério de ferro. Então, aqui encerra a primeira parte desse trabalho. Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei como base para essa parte do trabalho. E seguinte vai ser a outra resolução do CONAMA que iremos tratar aqui. Então, Lucas Heleno, dando continuidade a essa apresentação aqui, que aborda os gases de combustão em caldeiras, vou falar sobre essa resolução número 436, de 22 de dezembro de 2011, essa resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que diz o seguinte: logo aqui nessa primeira folha nós podemos ver aqui que ela estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas, instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a essa data aqui, de janeiro de 2007. Tem essas considerações aqui, disposto no CONAMA, considerando essa outra lei aqui do CONAMA também, que estabelece essa outra norma aqui. E também essa consideração aqui que diz o seguinte: considerando a necessidade do estabelecimento de uma referência nacional dos limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para as fontes fixas existentes ou com licença de instalação requerida anteriores a essa data aqui. Tem essa outra resolução também, ela considera essas duas aqui. E vamos abordar de maneira breve os seus anexos. Os anexos dessa resolução, como esse primeiro aqui, eu vou apresentar o que tem com relação a caldeiras e fornos também. Esse anexo 1 tem diversos anexos, eu separei alguns que diz o seguinte: por exemplo, esse primeiro aqui trata dos limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa do óleo combustível. Então, ela define os limites máximos de emissão para poluentes atmosféricos provenientes do processo de geração de calor a partir de combustão externa do óleo combustível. Para a aplicação desse anexo, devem ser consideradas as seguintes definições: o óleo combustível, obtido de material fóssil, processo de geração de calor por combustão externa, processo de queima de óleo, realizado em qualquer forno ou caldeira cujos produtos da combustão não entram em contato direto com o material ou produto observado. Também se observa a capacidade nominal. A capacidade nominal é a condição máxima de operação do equipamento. Ela é determinada em termos da potência térmica, com base no poder calorífico inferior, o PCI, calculada a partir da multiplicação do PCI do óleo combustível pela quantidade máxima de combustível queimada por unidade de tempo. Como nós podemos ver aqui, para essa caldeira aqui, cujo consumo é esse aqui, o PCI é esse, temos essa potência térmica aqui, dado esses valores. Esses cálculos são obtidos na norma, estão lá na norma. Também o processo essa parte 3 aqui estabelece os limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes do processo de geração de calor a partir da combustão externa do óleo combustível. De acordo com a potência nominal aqui, potência de megawatts, menos de 10 megawatts. Para o dióxido de nitrogênio, temos esse valor aqui, bem como para o óxido de enxofre, também um exemplo de óxido de enxofre, o dióxido de enxofre, temos esse valor aqui.
na faixa de 10 a 70 e por aí vai. Para sistema com potência até 10 megawatts, a necessidade de monitoramento das fontes deverá ser definida pelo órgão ambiental licenciador. Também diz que os limites estabelecidos nessa resolução não se aplicam a fontes de combustão a óleo localizadas além do mar, além do território brasileiro, cujas emissões não atingem significativamente a região aqui. Na ocorrência, também diz que na ocorrência de duas ou mais fontes cujo lançamento final seja efetuado em um duto ou chaminé comum, as medições devem ser feitas individualmente. Aqui temos esse outro cálculo aqui. Existem a possibilidade, de acordo de não estar, né, de acordo com a metodologia, podemos fazer esse cálculo aqui, que ele nos diz o limite de emissão individual aqui do equipamento, como esse exemplo aqui. Deverão ser atendidos os limites de emissão estabelecidos nesse anexo em um prazo de até 5 anos a partir da data de publicação. No anexo 2, nós podemos ver aqui, trata dos limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes do processo de geração de calor a partir da combustão externa de gás natural. Que nós vamos também definir os limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes do processo de geração de calor originalmente projetados por combustão externa do gás natural. Então, caldeiras convertidas para gás natural terão seus limites definidos pelos órgãos ambientais licenciadores. As considerações são a seguir: o processo de geração combustão externa, queima de gás natural realizado num forno ou caldeira, cujos produtos não entram em contato direto com o material. Também a capacidade nominal, que é observada aqui, como no exemplo a seguir. Na própria norma tem esse exemplo aqui, caldeira com esse consumo de gás natural, com esse valor de PCI aqui, a essa pressão, nós temos esses valores aqui de potência térmica a serem observados. Também estabelece os limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes do processo de geração de calor, né, da combustão do gás natural. Como nós podemos ver aqui, a potência térmica e da óxido de nitrogênio aqui tem esses valores aqui. Também outra, assim como no exemplo anterior, tem esse exemplo aqui de cálculo, potência nominal aqui. E no anexo 3 aqui já trata dos limites de emissão de poluentes atmosféricos no processo de geração de calor, da combustão externa de biomassa de cana-de-açúcar. Esse é um outro anexo, o anexo 3 aqui, semelhante aos anteriores aqui. Mesma coisa, ele pede também o cálculo do calor esse é o cálculo aqui do poder calorífico, que é observado, seus valores, como desse exemplo aqui, estabelece os limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes do processo de geração de calor aqui, a queima da combustão de biomassa de cana-de-açúcar, esses valores aqui, como nós podemos ver aqui para o dióxido de nitrogênio, nessa faixa de potência aqui, potência térmica, bem como aqui nós podemos ver aqui, sistemas de potência de até 10 megawatts, poderá o órgão ambiental licenciador aceitar o monitoramento periódico apenas do monóxido de carbono, sendo neste caso o limite máximo de emissão para estes poluentes será estabelecido de acordo com essa tabela aqui. Potência térmica nominal do monóxido de carbono, para essa faixa de potência tem esses limites aqui. Outro cálculo aqui, de acordo com essas emissões aqui, desse terceiro caso aqui do anexo 3 no caso. E também aqui com relação a turbinas a gás, processo de geração de turbinas a gás aqui. As considerações aqui, como eles fazem, o equipamento, o que é a turbina a gás, né? O equipamento que converte energia, parte da energia contida no combustível, energia mecânica,
o gás natural sendo gás fóssil, gasoso, de acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Essa norma aqui, esse anexo, no caso, ele define os limites de emissão de poluentes atmosféricos para turbinas destinadas à geração de energia elétrica movidas a gás natural ou combustíveis líquidos, ciclo simples ou combinado, sem a queima suplementar e com potência elétrica acima de 100 MW. Ficam estabelecidos os limites de emissão de poluentes atmosféricos oriundos do processo de geração, né? Turbinas a gás, como turbina com potência maior que 100 MW, gás natural. Esse limite de emissão aqui, como do monóxido de carbono, dos óxidos de enxofre, também aqui na faixa menor de 100 MW. E de maneira breve aqui nós podemos ver o cálculo também do limite de emissão resultante, como esse exemplo aqui que ele nos mostra aqui, tem na norma também, esse exemplo foi retirado da norma. E por fim, as determinações a serem observadas para a realização do monitoramento das emissões atmosféricas e a elaboração do relatório de monitoramento. Então este anexo ele define as regras gerais do monitoramento operacionais e o conteúdo do relatório a ser observado no processo de verificação de atendimento dos limites máximos das emissões estabelecidas nessa resolução 436 do CONAMA. Então, são 9 itens. O segundo, ele fala sobre as definições de capacidade nominal, condições típicas de operação de plena carga dos equipamentos. O terceiro, ele aborda as fontes emissoras de poluentes atmosféricos deverão contar com uma infraestrutura necessária para a determinação direta ou indireta dos poluentes, indústrias e chaminés. O quarto, o monitoramento das emissões poderá ser realizado por métodos descontínuos, que é a amostragem em chaminé, ou contínuos, que são os monitores contínuos, em conformidade com o órgão ambiental licenciador, de acordo com esse anexo. A maneira que eu coloquei aqui, eu coloquei bem resumida, para caber aqui, para dar tempo, mas em cada item desse, como nós podemos ver, o item 5 ele lista as exigências a serem cumpridas para a execução da amostragem descontínua, as análises laboratoriais no item 7, os métodos utilizados para a realização da amostragem. Ele explica muito mais aqui, mas como de maneira breve, só para mostrar o que é a resolução 436 e principalmente com relação a caldeiras e fornos, né? O que ela tem dizendo aqui com relação às emissões desses equipamentos. Então é isso. O meu nome é Pedro Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre a poluição gerada principalmente, o foco aqui é nas caldeiras. Então, para começar, o que é poluição? De acordo com a Lei 6.938, poluição é tudo aquilo que gera uma degradação da qualidade ambiental que seja resultante tanto de uma atividade diretamente ou indiretamente. Ela causa o quê? Ela prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população, porque alguns desses gases gerados são tóxicos, por exemplo, para os seres humanos. Eles afetam a biota, ou seja, o bioma, tanto marinho como o das aves, aí todo o bioma. Também afeta as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, porque se não for bem tratado, esses poluentes, por exemplo, existem alguns que são bem escuros. E numa cidade que tiver grande concentração desses poluentes, a gente olha logo para o céu, tá lá aquela fumaça preta, ou seja, ela dá uma condição estética assim feia, se assim a gente pode dizer, ela muda a estética natural. E esses produtos gerados na combustão, eles são divididos em 3. Eles podem ser os gases isentos de cheiros, que como exemplo a gente tem aí o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o nitrogênio, o oxigênio e outros gases. Depende aí do material que está sendo queimado, né? A gente também tem as poeiras. As poeiras são os particulados
que, por exemplo, são as cinzas, né, que são os sais minerais. O que são particulados? Particulados são os poluentes que a gente pode chamar assim sólidos ou líquidos, que são pequenas partículas misturadas aí no gás. E a fuligem nada mais é do que uma matéria preta, gordurosa, na forma de diminutas partículas, ou seja, de partículas menores também. Geralmente a fuligem, por exemplo, é na queima do diesel. Aquela fumaça preta tem muita fuligem. Então, é de extrema importância a gente saber de forma tanto qualitativa quanto quantitativa o que é que está sendo aí jogado pela chaminé. E esse procedimento aí a gente chama de amostragem em chaminé. E ele fornece aí alguns parâmetros operacionais da caldeira. E o que é que a gente pode tirar desses parâmetros? A gente pode saber se o nosso sistema, por exemplo, de tratamento desses gases está funcionando perfeitamente, se a nossa chaminé, se a nossa caldeira aí, ela está dentro das normas, porque tem uns órgãos que estabelecem limites, né, da dispersão desses gases, dessas partículas de poeira, de fuligem. Tem um nível máximo aí. A gente também consegue identificar a fonte produtora dessas emissões de poluentes. Se tiver uma grande concentração, por exemplo, de oxigênio, de dióxido de carbono, a gente consegue identificar que na caldeira está queimando mais um combustível do que outro. A gente também consegue assim dimensionar um sistema de tratamento para esses gases, um sistema eficiente. E a gente pode aí determinar também a concentração dos gases. Ele é feito também pelos gases que são jogados na chaminé, e o aparelho que faz essa medição aí, ele é chamado de OSAT. Então nada mais é do que ele pega o gás que está sendo aí jogado pela chaminé e diz a concentração de cada elemento. No caso aqui da foto, por exemplo, tem aí esse KOH de 33%, o C6H3 de 25%, o HCl. Então esse aparelho diz aí a concentração de cada elemento gasoso. No caso, na concentração dos particulados, ou seja, que são as partículas sólidas ou líquidas que estão misturadas nesse gás, a gente existe aí dois métodos. Tem o método de incremento e o método cumulativo. Então, qual é a diferença de um para o outro? Basicamente, no método de incremento, são feitas coletas de amostras, e aí essas amostras são analisadas. E aí diz aí a quantidade de partículas que estão aí no gás que foi jogado pela caldeira. No método cumulativo, ele recolhe material de uma única vez, determina seu valor e dá uma média. Ou seja, ele pega várias amostras e tira uma média, enquanto no método de incremento, cada amostra tem o seu valor. E existe aí quais são os processos para redução desses poluentes gasosos. No caso aqui, quais são os métodos de tratamento, por exemplo. Existem três técnicas: a de adsorção, a de absorção e a de oxidação catalítica. O método de absorção, ele é o método mais utilizado hoje, porque ele tem uma grande velocidade aí de tratamento desse gás. Agora tem uma desvantagem, porque a regeneração do absorvente, do elemento que absorve esses poluentes do gás, ele demora a se regenerar. Um exemplo é a dolomita. Ela tem uma grande capacidade de absorver o SO2 do gás que está saindo aí pela chaminé. No caso aqui, essa primeira imagem mostra aqui a dolomita. Ela fica antes da caldeira, ou seja, faz o tratamento aí durante a queima. E essa segunda imagem aqui é no caso da utilização da oxidação catalítica, onde a gente adiciona um catalisador depois da caldeira. O gás já queimado passa pelo catalisador até passar para a chaminé. O catalisador é o segundo mais utilizado. E o método para separação de particulados. Existem dois tipos, né, de separadores, ou seja,
é separar as partículas do gás. Tem a separação a seco e tem a separação a úmido. Então, na separação a seco, alguns aparelhos utilizam a força da gravidade, porque à medida que o gás está subindo, passando pela chaminé, as partículas de maior peso, de maior massa, ela tende a ficar. E as menores partículas que têm uma massa reduzida, ela tende a seguir o fluxo do gás, ou seja, com esse método a gente já consegue diminuir as partículas, a quantidade de partículas no gás que está saindo pela chaminé. Simplesmente a gente consegue reter as partículas de maior massa. Existe outro método também, que é utilizando a força centrífuga, que ela gera aí um movimento do tipo circular, rotatório, no interior do cilindro aí, como mostra aqui nessa imagem. Ela faz aí o movimento de um ciclone, que é o exemplo de uma máquina, de um aparelho chamado ciclone, faz esse tratamento. Ele utiliza aí a força da gravidade como ajuda, utiliza também a inércia da corrente gasosa e a força da inércia da própria partícula. Isso aí promove a separação das partículas do gás. E para aumentar a eficiência desse sistema no efeito ciclone, por exemplo, a gente pode também adicionar alguns filtros de tecido, que também são conhecidos como filtro de mangas. Eles são feitos com algodão, fibras sintéticas ou até fibra de vidro. Aí vai depender da temperatura do gás, a composição química do gás, para saber aí qual tipo de material utilizar para não ter nenhum problema, ou gerar até um gás mais tóxico ainda. Aqui nessa imagem mostra aí essas mangas aí, que são essas que estão na vertical. O gás sujo começa a passar por ele, aí quando sai, já sai limpo, porque os filtros, né, reteve as partículas. Como o próprio nome diz, é um filtro. Tem a separação a úmido. A separação a úmido, ela utiliza a água aí para reter as partículas contidas no gases. Existem vários aparelhos para se utilizar nesse método a úmido. Entre eles tem o ciclone lavador, tem o Venturi, o ciclone com filtro, coletores de bolhas ou espuma. Então existem aí vários tipos de aparelhos para fazer a separação úmida, a separação das partículas do gases, e todos eles se baseiam pelo fato das partículas sólidas, elas vão se agregar na água, e daí o gás continua na forma de gás e sai pela chaminé. Então temos aqui uma diferença aí, para cada tipo de equipamento tem um campo de aplicação. Por exemplo, nessa tabelinha aí da imagem, numa câmara de sedimentação, esse equipamento ele coleta partículas de 100 a 150 picômetros. É ciclone de baixa perda de carga, pega de 50 a 60 picômetros, até os precipitadores eletrostáticos. Eles pegam aí partículas de até 0,1 picômetro, ou seja, para as menores partículas, esse precipitador eletrostático ele é bem eficiente, e para as partículas maiores, a câmara de sedimentação ele já também serve, já é eficiente também. Então era isso que eu queria falar, mostrar aí a poluição gerada pelas caldeiras, o que são as partículas, o que são os gases gerados na combustão, os métodos aí de tratamento que existem, e com isso eu vou dar seguimento ao trabalho para os meus colegas. Olá, me chamo Victor Rodrigo e irei apresentar a parte de controle de emissão de fumaça escura em fornos e caldeiras de pequena capacidade. A queima de lenha nas fornalhas dos fornos, principalmente de padarias, acontece de forma precária, resultando na formação de fumaça de cor escura e cinza, que escapam pela chaminé, causando incômodo às pessoas que residem nas proximidades, gerando constantes reclamações da população.
Essa fuligem, assim como outros gases poluentes, causam vários problemas, tanto ambientais como para os seres humanos. Para o meio ambiente, a poluição do ar pode gerar chuvas ácidas. Outro efeito é sobre a camada de ozônio. Naturalmente, essa camada protege o planeta das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. Porém, os gases poluentes formam buracos na camada de ozônio e impedem que os raios solares sejam em parte absorvidos. Além disso, o aumento desses gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa e dá origem ao aquecimento global. E com relação aos seres humanos, temos que a fumaça resultante da queima precária de lenha contém fuligem, monóxido de carbono e outros componentes orgânicos voláteis que causam prejuízo à saúde humana em indivíduos constantemente expostos. Entre os sintomas podemos citar as dores de cabeça, o agravamento de doenças respiratórias, circulatórias, cardiovasculares, irritação nos olhos, nariz, garganta e diminuição na capacidade pulmonar. Passando para os tipos de combustíveis, podemos ressaltar que os combustíveis utilizados para a queima normalmente são o gás natural, o GLP, o óleo diesel, o óleo combustível e os derivados de madeira. Vou apresentar um pouco de cada um brevemente. Primeiro, temos o gás natural, que é uma mistura de hidrocarbonetos leves que, a temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. A utilização do gás natural como insumo energético apresenta algumas vantagens ambientais se comparada com os outros combustíveis fósseis, uma vez que não requer estocagem, eliminando os riscos de seu armazenamento. Segundo, temos o GLP, que consiste em uma mistura de propano e butano. É armazenado como um líquido e sob pressão moderada. O maior mercado de GLP é o mercado doméstico e comercial, seguido pela indústria química e petroquímica, onde é utilizado como matéria-prima. Terceiro, temos o óleo diesel, que é um combustível derivado do petróleo, constituído basicamente de hidrocarbonetos. É composto principalmente por carbono, hidrogênio e, em baixas concentrações, por enxofre, nitrogênio e oxigênio. Quarto, temos o óleo combustível, que é utilizado na indústria para aquecimento de fornos e caldeiras, ou em motores de combustão interna para a geração de calor. O óleo combustível é proveniente da destilação das frações do petróleo, designada de modo geral como frações pesadas, obtidas em vários processos de refino. E por fim, temos os derivados da madeira, que são madeiras em forma de lenha, cavacos, serragens, pó de lixamento, cascas, aglomerados compensados ou MDFs e assemelhados, que não tenham sido tratados com produtos halogenados, revestidos com produtos polimerizados, tintas ou outros revestimentos que não sejam considerados como resíduo de construção civil. Quando se trata de métodos de controle, temos que existem vários métodos que podem ser utilizados para o controle e a redução das emissões, devendo ser aplicados de acordo com a necessidade para alcançar os parâmetros exigidos legalmente. Alguns dos métodos que podem ser empregados são o aumento do tamanho das fornalhas, o aumento do excesso de ar de combustão, que é possível somente quando a fornalha foi construída com o controle de suprimento de ar primário, o uso de lenha seca ou briquetes de balanço de cana, serragem e etc.,
e a instalação de equipamentos de controle nas chaminés. Os equipamentos de controle são os equipamentos que são utilizados para minimizar a liberação de poluentes na atmosfera por meio da fumaça gerada pela queima em caldeiras e fornos. A seguir, irei apresentar alguns equipamentos de controle que normalmente são utilizados para esses casos. Os equipamentos que irei abordar são ciclone, lavadores de gás e caixa de fumaça. Primeiramente, vamos começar com os ciclones. Os filtros do tipo ciclone são utilizados em indústrias para separar partículas sólidas em suspensão no fluxo de gases de exaustão e de desempoeiramento. Esse equipamento pode ser fabricado em 2 modelos diferentes, sendo um deles o modelo axial e de entrada axial e de entrada radial. Esse equipamento funciona da seguinte forma: as forças centrífugas criadas pelos ciclones fazem com que as partículas mais densas que o ar colidam contra as paredes do equipamento. Isso provoca uma redução na sua velocidade e queda das mesmas pelo cone inferior. Enquanto isso, o ar limpo sai pela parte superior do equipamento. Sua eficiência em separação é diretamente relacionada à aerodinâmica e geometria do ciclone e diretamente proporcional à força centrífuga. Sendo assim, quanto mais pesada for a partícula sólida que passa pelo ciclone, mais eficiente o mesmo será. Temos também que quanto maior for a velocidade do ciclonamento, maior será sua eficiência. Além disso, quanto menor o raio do ciclone, maior será sua eficiência. Com relação às suas vantagens, temos que, por ser um equipamento metálico e sem partes móveis, é possível empregá-los em temperaturas de até 600 graus Celsius. Ele coleta o material a seco em recipientes facilmente intercambiáveis. Ele permite a descarga automática do pó por meio de válvulas rotativas ou dupla basculante. Tem baixo investimento inicial e não requer manutenção e ocupa pouco espaço. Passando para os lavadores de gases, temos essa ferramenta que atua para coletar todas as partículas de gases e vapores no ambiente, fumaça e emissores em geral, sendo chamado de lavador de fumaça, e também scrubbers. Conta com um mecanismo de água pulverizada e bicos pressurizados. Quando em operação, o equipamento ajuda a controlar a poluição do ar, removendo materiais particulados do ambiente. O processo de funcionamento do lavador de gases ocorre por meio da colisão de partículas com um sistema de lavagem com água ou outro tipo de fluido. Os lavadores de gases funcionam com um spray de água e muita pressão. O lavador de gases se responsabiliza por neutralizar os gases resultantes de depósitos residuais de materiais de maneira que eles fiquem inofensivos para o meio ambiente e para as pessoas. O princípio da centrífuga também é utilizado para fazer a lavagem de gases. Esse tipo de técnica garante o funcionamento rápido e eficaz das empresas que são conhecidas e responsáveis por fazer descarte correto de gases e detritos em geral, oferecendo uma explicação bastante completa sobre todos os seus produtos e de modo como cada um deles funciona. As partes que compõem o lavador de gases são bicos pulverizadores, anéis power ring, bomba, ventilador centrífugo, eliminador de gotas, manômetro U, termômetro, motores tanto na bomba quanto no ventilador, para garantir maior eficiência do lavador de gases. Com relação às suas vantagens, podemos citar alguns dos diversos benefícios diretos dos lavadores de gases,
como com a correta interação entre gotas e partículas de impurezas, o ambiente fica mais limpo e seguro para a saúde. Além disso, o lavador de gases também reduz o fluxo de gases e poluentes provenientes de processos industriais. Algumas outras vantagens podem ser o tratamento de poluentes sólidos, gasosos e líquidos, as operações eficientes em várias condições, sem restrições de temperaturas para gases, sem restrições de umidade para gases, controle de substâncias combustíveis, perfil compacto e permite o desenvolvimento de projetos personalizados. Por último, temos o equipamento do tipo caixa de fumaça. Esse tipo de equipamento de baixo custo satisfaz as exigências ambientais relativas à emissão de material particulado. É um equipamento simples de baixo custo, fácil de confeccionar, prático e não requer operação. A caixa de fumaça é um equipamento baseado no princípio da câmara gravitacional, capaz de reter material particulado constituído por fuligens e cinzas, resultantes da queima precária de combustíveis sólidos. Destina-se ao controle de emissão de fuligens de cinzas em fornos de pequena capacidade, que utilizam lenha como combustível. Apresenta-se como uma caixa, podendo ser feita de alvenaria ou metal, instalada diretamente na chaminé, sobre o teto do forro. O princípio de separação gravitacional é promovido pelo desencontro interno das chaminés de entrada e saída dos gases. Para seu material de construção, temos que, caso a caixa seja confeccionada em alvenaria, a parte superior deve ser confeccionada em chapa de ferro de 1/8 de polegada, ideal ferro fundido, fixada sobre um colchão rejuntada com argamassa. A fixação da tampa deve ser feita através de um quadro de cantoneira L de 50 por 50 mm em 1/8 de polegada de espessura. Quando se trata do isolamento da caixa, para aumentar a vida útil da caixa de fumaça, quando confeccionada em chapa de ferro, recomenda-se revesti-la com lã de rocha ou placas de silicato de calcário. No caso de confeccionada em alvenaria, não há necessidade de isolamento da caixa, exceto da chaminé, até a metade de sua altura. Com relação à operação e manutenção, primeiramente, como já foi dito antes, ela não precisa ser operada, pois não precisa de manuseio. E segundo, a manutenção que ela precisa é de limpeza regular, ou seja, precisa ser retirado o excesso de fuligem que fica no equipamento, pelo menos uma vez a cada 8 ou 15 dias. Meu nome é Niraldo e eu vou falar sobre Ringelmann Smoke Chat, ou a escala de Ringelmann. Primeiramente, essa escala ela foi desenvolvida em 1898 pelo professor de engenharia Maximilian Ringelmann. E essa escala, como vocês podem ver na imagem à direita, ela é utilizada como um método de análise de emissão de acordo com a densidade de fumaça observada. Vemos aqui que tem 6 tonalidades diferentes, monocromáticas, que indicam de maneira visual a densidade da fumaça que está sendo visualizada. E como funciona essa escala? Ela consiste na comparação entre a cor que está no papel e a fumaça que você está vendo a partir do meio desse papel, né? Que ele tem uma abertura para ver para fazer a comparação. E nessa imagem vemos que
o outro rapaz que está segurando essa placa, o painel dela é branco, para facilitar a visualização da fumaça, para ele saber com mais perfeição entre quais das variações da escala monocromática está a fumaça que ele está vendo. E ela possui esses 6 padrões de tonalidade que variam nessa escala monocromática, que é apresentada em quadros retangulares sobre um fundo branco. E a escala ela é dividida em o seguinte: o 0 é quando a fumaça é totalmente branca ou não tem, quando não existe a fumaça, né? Ou seja, a densidade a- da, da emissão é 0. O primeiro, quando os reticulados com linhas pretas de 1 milímetro de espessura deixam os intervalos como quadrados brancos de 9 milímetros de lado até 20% de névoa. Ou seja, ele indica que tem 20% essa névoa tem 20% de densidade. E em relação aos automóveis, quer dizer que ainda está nos padrões permitidos. O segundo é quando o reticulado com as linhas pretas de 2,3 milímetros de espessura, deixando como intervalos quadrados brancos de 7,7 milímetros de lado, 40% de névoa, já a densidade da fumaça. E também nessa escala 2 o veículo está conforme. A partir da escala 3, todos se apresentam desconforme, né? Estão fora do padrão de emissão. Ou seja, no terceiro, o reticulado com as linhas pretas de 3,7 milímetros de espessura, eles deixando como intervalos quadrados brancos de 6,3 milímetros de lado. Ou seja, tem até 60% de névoa. E o veículo, se for analisado, ele está desconforme. O quarto retículas linha preta de 5,5 milímetros de espessura, deixando como intervalos quadrados brancos com 4,5 milímetros de lado até 80% de névoa, também desconforme o veículo. E por último, o quinto é quando é inteiramente preto, 100% da densidade, que é o caso mais problemático. Pronto, após vermos como funciona essa escala, temos algumas versões dela. A primeira, que foi a originada pelo Ringel, como vemos, é a primeira da esquerda. A segunda, ela foi utilizada pela Inglaterra na década de 90 e depois ela foi atualizada para esta aqui, que conta com apenas 4 escalas de densidade de fumaça. E por último tem um aplicativo que ele também consegue visualizar a densidade da emissão de fumaça. Certo, agora como vocês perceberam, essa escala Ringham, ela é mais um estudo visual, né? Não tem tanta perfeição assim. E sabemos que existe o opacímetro, que ele consegue calcular com mais exatidão a emissão de gases e poluentes. Certo, mas e quando usar em qual ocasião usar a escala de Ringham?
A escala de Hingham ela pode ser utilizada em situações mais práticas que demandam uma quantidade maior de veículos, de indústria a ser visualizadas. Ou seja, por exemplo, aqui no Brasil, o, a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo utiliza essa escala para durante os principais os picos de veículos na rodovia, ou seja, para visualizar principalmente, né, na verdade exclusivamente, os veículos movidos a diesel, para ver checar se estão ok, ou seja, eles precisam de ser eficientes de maneira rápida, ou seja, é mais fácil utilizar a escala de Hingham, que não precisa parar o automóvel, porque o opacímetro ele necessita do tempo para visualização da densidade, ou seja, ele é um equipamento e a escala de Hingham é apenas um papel que você vai ter ver a fumaça e comparar com as escalas que está nele. E qual a importância de reduzir não, da utilização dessa escala? Ou seja, vemos aqui nessa tabela que ela mostra as mortes causadas pelo óxido nítrico por máquinas que utilizam diesel, né? No, no que envolve todo mundo, isso foi visto no ano de 2015. Ou seja, vemos que em cinza ele mostra as mortes quando está tudo regulado. Ou seja, mesmo abaixo da visualização da escala que é permitida, vemos que é um problema com a utilização do diesel. Por isso que é bom manter essa análise nas rodovias, pois pode ser brutal. Em rosa temos a morte por excesso desse óxido nítrico em carros e vans. Em azul, em ônibus e caminhão. Podemos ver que no Brasil, 71% dessas mortes causadas por óxido nítrico, eles estavam dentro da margem que é permitida. Apenas 1% foi por carros e vans e 28% por caminhão e ônibus. A conclusão que tiramos a partir disso é que essa escala de Hingham ela foi revolucionária para a época que foi criada em 1900, por volta de 1900, né? Utilizada principalmente na época para ver a questão da emissão das indústrias, e atualmente ela foi adaptada para visualização tanto de indústrias quanto de automóveis, porque foi um teste que ele foi feito para não gerar dúvidas, pois qualquer pessoa consegue entender apenas lendo a descrição que tem no próprio papel da escala. Tanto é feito para utilizar todas as pessoas e que elas consigam entender que o problema
Eles conseguiram, na época, entender que o problema da emissão de gases. Obrigado por assistir até aqui.